No programa de hoje, a Anitta sente-se a regressar a casa. Mais de um ano após a última conversa gravada, retoma o fio à meada com a Constança, presença regular nas várias temporadas do podcast, para conversas que nos transportam para lá do corre-corre do dia-a-dia. Há uma tranquilidade que transborda, que leva a Anitta sempre a considerar este viver mais devagar, reequacionar a relação que tem com o que a rodeia e com o ritmo acelerado que a sociedade autoimpõe. No programa de hoje, a Anitta faz novo exame de autoconsciência à luz de uma conversa que vai atravessando temporadas e que inspira a pensar e testar hábitos, rotinas, comportamentos, toda uma filosofia de vida mais saudável do ponto de vista mental. Bem-vinda à Anitta, Constança. Olá, obrigada por me terem aqui outra vez, estou muito contente. Isto é um shitex, é um shitex. Já discutimos aqui quantos meses efetivamente foram, parece que foram 3 anos, bem mais de um ano. Estávamos com muitas saudades, claramente. E também uma discussão. Desculpa, diz, Constança. Não, eu ia dizer que tive uma imersão de Billy, um fim de semana intenso este verão. Foi tão bom! Estava menos, mas é verdade, com a Ellie, bem, com a Rita nunca tinha falado, e com a Ellie muito tempo mesmo. Sim. Foi mega fixe, fomos a família toda, os miúdos começaram logo a brincar uns com os outros, os maridos logo a falar um com o outro, olha, foi muito giro. Foi muito giro. O transpor, não é? Do virtual para o real, para o offline. Não, e correu, quer dizer, eu tinha expectativas boas, não é? Mas cedeu tudo, porque toda a gente se deu bem, estava bom tempo, não estava demasiado calor, tivemos imenso tempo em casa, mas foi muito giro, e também passeámos, foi muito giro mesmo. Foi inesquecível. Não estávamos à espera aqui de um ataque, assim, uma rasteira, de género, epá, não gostei nada de conhecer a Billy ao vivo. Podia acontecer. Nunca se sabe, ou se os miúdos se dão mal, imagina, que só embirravam uns com os outros, ou que... É sempre um risco, não é? Desastroso, sim. Sempre um risco. Mas como é que é? Mas essa é uma parte gira, não é? Porque eu também tive há pouco tempo, mas num registro menos pessoal, mas no registro estava a ajudar uma startup, e entretanto, não é um registro formal de trabalho, mas há sempre uma parte mais profissional pelo meio. Então tivemos meses a falar, não é? E ver cara a cara e todos os dias, e já com brincadeiras e um registro assim muito, muito de brincadeira. E assim de repente temos uma reunião presencial e parece que conheço a pessoa a vida inteira, não é? Mas é a primeira vez, não é, que estás com a pessoa, não é? Assim, uma sensação de que há alguma coisa estranha, não é? Porque já nos conhecemos, mas não nos conhecemos. Será que isso é um daqueles pontos positivos, ou um dos poucos, mas muito positivos pontos das redes sociais? Absolutamente. Absolutamente. Assim, eu para mim concordo, por cima tendo, quer dizer, para além, não só através de pessoas que não conheces, mas dos teus amigos que tu já conheces e que estás longe, por questões geográficas, não é? Há coisas que, infelizmente, como não existe o teletransporte, é impossível vermos todas as pessoas que gostaríamos num ano. E o facto de as redes irem ajudando a manter um bocadinho a ideia do que é que está a acontecer. Apesar de que depois também valorizo muito as pessoas como o Paulo Romeiro, que nos manda um e-mail no final do ano com um resumo do ano inteiro e o que é que fez, porque é verdade que é quase voltamos aos postais. Estamos, neste fim de semana falámos disso, Eli, quer dizer, antigamente, agora mandamos logo a foto imediata onde estamos, e antigamente era um postal que chegava e olha, estive neste sítio, na altura pensei em ti, exato. Mas eu acho que é esse registro, nós já falamos sobre isto aqui, eu gosto desse registro de mais um meio, mais uma ferramenta de mantermos proximidade com aquelas pessoas com quem já temos uma relação, ou estamos a manter uma relação, desenvolver uma relação. E eu lembro-me de ter adorado o formato do Facebook quando surgiu, porque permitia mesmo, isso era assim muito pessoal, eu achava mesmo que aquilo era muito pessoal. E esse lado de as pessoas que tu escolhes, as pessoas com quem tu queres falar e que estás à distância e se calhar isto ajuda, não é? Nós temos não sei quantos grupos no WhatsApp, não é? Em que a conversa flui dias e dias e meses e anos de seguida, não é? E esse lado eu gosto muito, mas
se fizer uma análise assim fria de redes sociais, só o termo redes sociais já me faz tipo querer ir vomitar ali ao lado e voltar a seguir, porque não, tornou-se uma aversão absoluta. Eu neste momento, se pudesse evitar, pá, não falava sequer de redes sociais, porque acho que é tão intrusivo, é tão castrador, é tão, não sei, impõe tanto, parece quase uma obrigação, parece que tens de estar, parece uma montra. A mim causa-me aversão absoluta. E os poucos canais que eu tenho são ou para manter registro, e são contas privadas, ok? Manter certos registros, porque acho que podem ser interessantes, para manter alguns contactos pessoais, porque mesmo o lado da inspiração, que algumas poderiam trazer, já se torna cansativo e repetitivo, e prefiro ir buscar a outros lados. Portanto, estamos neste termo assim muito positivo, muito cor-de-rosa sobre deste lado, sobre o que é redes sociais. Eu ia meter a minha colherada, mas basicamente era para aproveitar para perguntar à Constança, porque aqui, de todas nós, a Constança é a pessoa que tem, não se trata só do maior número de seguidores e já ter passado aquela fasquia dos 10.000 com o belo do swipe up, que agora é o sticker link, não sei o quê, que é o In Swipe Up We Trust. A Constança, para além do tamanho da sua comunidade, sobretudo tem uma comunidade, tem seguidores muito, muito, muito empenhados. Eu acho que os teus posts têm sempre imensos comentários de imensas pessoas que seguem atentamente aquilo que tu fazes. Portanto, não é um simples seguir e não ligar por aí além. Por isso, eu acho que eu gostava de ouvir, Constança, qual tem sido a tua experiência, sobretudo nestes últimos tempos. Realmente a pandemia vai mudar muita coisa, o Instagram tem mudado drasticamente, quer dizer, o Instagram que é hoje não tem nada a ver com o Instagram na altura em que eu criei a minha conta. Conta-nos a tua experiência, Constança, o que é que tens sentido, que diferenças tens sentido e visto e como é que tens adaptado a isso? Bem, eu podia estar aqui horas a falar. Para mim, eu identifico-me completamente com o que a Ellie disse, mas por outro lado, há um lado muito bom. Por exemplo, quando a Rita estava a falar de redes sociais que nos permitem manter proximidade com os nossos amigos, para mim, mais do que isso, as redes sociais abriram-me uma comunidade de gente à qual eu nunca teria tido acesso, não é? Eu fiz amizades, por exemplo, a Billy é um caso disto. Eu fiz amigos através das redes sociais. Eu nunca tive nas redes sociais. Eu vou começar as redes sociais. Eu, no fundo, tenho o meu blog, que agora está abandonado e que comecei em 2006, e tenho Instagram. O Facebook nunca gostei, mesmo quando chegou, por exemplo, que ela estava a dizer que gostou e tudo. Eu resisti imenso, fui a última das minhas amigas a aderir, porque não sei lá, se calhar por sou uma pessoa ultra introvertida e tenho as minhas amigas, ou os meus amigos, e não achava que isso Facebook não servia para nada, mas pronto. O que eu acho que o blog e agora o Instagram me tem permitido é, por um lado, eu tenho vivido em sítios muito isolados, porque primeiro vivi em Lisboa, depois fomos viver para a Inglaterra, para o meio do campo, e depois para a Nova Zelândia, e agora estou em Espanha, portanto sempre longe da família e sempre longe dos amigos. E através do blog e do Instagram, no fundo, fui conhecendo pessoas com as quais tenho alguns interesses em comum, que nunca teria conhecido, porque ou podiam viver na minha cidade e eu nunca as ter encontrado, ou então porque vivem na Austrália ou nos Estados Unidos, ou não é? Gente que no fundo vibra tanto com um tecido antigo como eu, não é? E temos aí um ponto de encontro, ou de casas antigas, ou de mil outros interesses, não é? Portanto, isso tem sido fabuloso. Também de ter tido filhos longe de família e tudo isso, ter começado a partilhá-los, e as coisas que, por exemplo, quando eu comecei a cozer para o Rodrigo quando era bebê, ou depois mais tarde quando cozinhava com ele ou jardinava com ele, e haver pessoas, eu não quero falar daquilo de uma comunidade, não, porque são pessoas individuais, não é? Não, eu não sinto as pessoas que me acompanham como uma massa de gente, não, são pessoas, até porque efetivamente comentam muito, mandam-me imensas mensagens privadas e tudo, e há diálogo com as pessoas, porque eu tento responder a toda a gente e pronto, e há pessoas incríveis, e realmente a maior parte das pessoas, as pessoas são boas, não é? Quer dizer, há pessoas estranhas, mas a maior parte é esmagadoramente bom. E até, eu acho que, e isso é outro tema de conversa,
que se calhar partilhei demais por estar tão isolada. Eu se vivesse em Lisboa e estivesse rodeada da minha família, dos meus amigos, da minha avó, tudo isso, não teria mostrado tanto os meus bebés, percebem? Portanto, também, se calhar, isso também me ajudou numa altura de enorme isolamento e de uma depressão pós-parto e tudo isso, talvez criar alguns laços. Mas, por outro lado, sinto exatamente o que a Ellie sente. Eu, às vezes, há semanas em que partilho imenso, ponho imensas coisas nas stories e tudo, mas há semanas em que eu nem consigo olhar para o telefone, porque me sinto, talvez por ser também uma pessoa introvertida, sinto que dei muito e agora tenho que me recolher, ou então porque é tudo um bocado... Então, quando começo... Eu não sigo muitos influencers, sigo uma ou outra, e quando vejo... Estão sempre a vender coisas, anúncios constantes, tudo isso cansa, não é? E estavas a falar... Não gostas de um bom giveaway da Thermomix ou do último iPhone? Etiquetam-me muito, põem-me lá muito, mas não, nunca. E aquilo que a Billy estava a dizer, que eu tenho muitos... Eu não tenho muitos seguidores, eu neste momento tenho 11.600. Eu não quero crescer, não quero. Pessoas que não quero, porque eu hoje em dia já passo 2 ou 3 horas por dia, nos dias em que ponho stories, a responder a mensagens. Ninguém tem vida para isso. Porque também lá está, não quero tratar as pessoas como uma massa de gente, tipo, não sei quantos likes, não, se falam comigo, tento responder. Portanto, eu não quero crescer, até porque eu não estou a vender, sempre me recusei a todas as ofertas de parcerias e tudo. Lembro-me de, há uns anos, meter, queres iogurtes da Mimosa? Não quero, não tem nada a ver. Não me oponho terminantemente, aliás, um dia quase tive uma parceria com uma máquina de costura, que é uma marca que eu uso, mas depois a coisa não correu bem porque eu não gostei dos termos em que era. Mas lá está, como não quero vender nada, isto não é um numbers game para mim. Não... E já um bocadinho também tocaste, mas que alterações é que tu tens visto no Instagram que, ou seja, quando tu criaste a conta, tinhas um amor pela plataforma e que continuas ainda a ter, mas que se calhar já há menos do que tens hoje em dia? Eu acho, sobretudo, os anúncios constantes, não é? A pessoa, a cada 2 stories que vê, aparecem-te a vender qualquer coisa, e qualquer coisa que tu ou falaste em casa, ou falaste no telefone com uma amiga, ou não sei o quê, e aparece-te uma coisa completamente direcionada a isso, que é assustador, é Big Brother total. Por outro lado, pessoas, lá está, como eu vos dizia, eu acho que sigo 2 influencers, uma americana e uma inglesa, porque gosto das casas delas, mas tudo o que elas falam todos os dias é para vender qualquer coisa. Falam do bebê, olha, já agora o berço é este, anúncio. Foi não sei onde, a minha roupa é não sei... Eu não quero saber o que é que tu vestes todos os dias. Não gosto que descubras qualquer coisa numa feira em Mortes ou que me partilhes a tua inspiração em imagens que não sei o quê. Mas não quero que me vendam coisas, não quero. Não, isso cansa-me muito. E depois esta história do algoritmo, dos jogos, a pessoa, quando eu comecei, eu lembro que comecei, o meu primeiro telemóvel foi quando fomos para a Nova Zelândia, que foi no final de 2012. Foi tipo assim, género, o Tiago disse-me, pronto, se formos para a Nova Zelândia, compramos-te um iPhone, género, cenoura. E eu comecei com o Instagram e fiquei completamente viciada, mas era uma coisa muito familiar, era muito pouca gente, era era Instagram, não era instantâneo. E há pessoas que quando punham mais tarde, punham #latergram. Não foi agora mesmo que eu vi este pôr do sol, lembram-se disso? Sim. E também ias recebendo, ias vendo as pessoas que acompanhavas, também era ao minuto. E agora é de género, um monte de gente não vê o teu conteúdo, se tu queres que eles vejam o teu conteúdo, então tens que, se alguém te faz um comentário, tens que responder logo, tens que pôr hashtags no corpo da mensagem, do feed, tens que não sei o quê, não tenho paciência para esses jogos, não tenho. Não, isso cansa-me imenso. E depois, às vezes, eu noto que estou viciada e não gosto disso. E preocupa-me, porque agora tenho filhos. O mais velho vai fazer 10 anos e qualquer dia, espero que não seja já, mas já me perguntam quando é que ele vai ter um telemóvel. O mais tarde possível, mas vai acontecer. E preocupa-me que eles me vejam. Eu tento ao máximo, quando estou com eles, não estar com o telefone. Mas às vezes acontece. Eles dizem, mas está obcecada! Porque não gosto de viver com o telefone na mão, não gosto daquela coisa, porque isto é feito para viciar, não é? Não são as pessoas, não são os executivos do Silicon Valley que não deixam os filhos de bater telefones. Isto é feito para viciar. Eu não gosto de me sentir viciada.
e sinto que os meus níveis de ansiedade sobem imenso e, por exemplo, eu já percebi também que se estiver com o telefone a partir das 8 da noite durmo mal, porque eu acho que isto deve estimular imenso o cérebro, não é só a luz azul, é também o que isto faz aqui ao nosso cérebro e a dopamina quando tens um like, e não é? Isso já está tudo estudado e às vezes cansa-me profundamente e os 1000 WhatsApps, pronto, agora já não é Instagram, é outra rede social, constantes e toda a gente tem opiniões sobre tudo e se não respondes és antipática ou depois os WhatsApps dos pais das crianças da escola, das turmas e não, é muito cansativo e ninguém tem tempo para isto. Quando me vêm aqueles registros semanais de quantas horas a pessoa fica no telefone, não, é assustador. Eu penso o que é que eu podia ter estado a fazer e muitas vezes mas se não quer, não estejas. Não é bem assim, porque um vício... E no fundo, eu neste momento não... Quer dizer, vou vendendo uma coisa aqui ou ali, mas eu mantenho o meu Instagram não só porque me dá imenso gozo e porque gosto imenso de ir partilhando as coisas e porque gosto das relações que formei com muita gente, mas também porque no fundo... eu não tenho propriamente uma atividade profissional no Instagram, mas é um bocado uma continuação. Se um dia voltar ao blog ou se um dia lançar alguma coisa, eu quero continuar a ter ali no fundo é um canal de marketing, portanto não é sentir a obrigação de todos os dias alimentá-lo, não é isso, até porque quando estava mesmo na Nova Zelândia, quando tinha bebés pequenos e isso, até tive 1 ano e meio assim, sem nada, sem blog, sem Instagram, não, assim, sem Facebook, o Instagram continuei. Também me custa, eu por exemplo ao Facebook não vou mesmo, só não apaguei a conta porque não sei bem como está ligado ao Instagram, se tem repercussões ou não. Também sou completamente info-excluída, portanto, mas eu, como vos dizia antes de começarmos a gravar, eu às vezes gostava de voltar a 2006, 2007, quer dizer, já havia Facebook, sabes o que é que eu tenho sentido? É que há um absoluto esbater do que são as fronteiras, porque estas ferramentas começaram essencialmente por serem ferramentas pessoais, e a partir do momento em que elas se tornaram ferramentas de marketing, como mencionas, há uma confusão entre o que és tu e o que é o teu negócio, o teu potencial de negócio, o que são as tuas amizades, o que é a tua imagem mais alargada ou mais generalizada em termos sociais, e portanto há aqui, eu acho, também uma certa confusão e por isso às vezes eu tenho, a certa altura criei contas diferentes porque achava que aquilo que queria partilhar, por exemplo, nem era partilhar, era manter o contacto com algumas pessoas que estão longe e, portanto, eram coisas mais pessoais e eram mais dos miúdos e sem problema de ter as caras dos miúdos a aparecerem porque está controlado ali o número de pessoas que têm acesso àquela conta e depois contas mais abertas porque, pronto, mais... se calhar encaravas mais como teste a nível profissional ou para testar coisas mais de trabalho, mas eu sinto muito isso, já não existe essa fronteira e mesmo há clientes, por exemplo, que começaram a utilizar o WhatsApp, não é? Que é uma ferramenta que eu uso só com amigos e família e que de repente começo a receber no WhatsApp assim coisas de clientes e eu disse não, aqui não, por favor, porque sabes, porque o meu mindset é diferente no WhatsApp versus um e-mail ou versus não é? Fazer um telefonema e sinto cada vez menos que há espaço para esse mindset, não é? Para teres, não é? Para teres espaços diferenciados, não é? E hoje de manhã, por acaso, antes da nossa conversa, estava a ver um cartoon que falava muito ancorado no que é a realidade dos Estados Unidos, onde o regresso ao escritório ainda não tem acontecido, não é? E as pessoas estão muito ainda em trabalho remoto. E que falava dos in-betweens. Sais de casa e tens toda aquela correria toda, não é? Da tua preparação, mas ainda é um momento muito privado. E depois tens aquele de transição, não é? Que é os in-betweens, e estás à espera do metro, estás à espera do café não sei onde, e depois transpões a porta, não é? E vais para o teu local de trabalho. Então já não existe, e não existe esse momento de transição tão facilmente, mas também não existe aquele espaço em que tipo, não estás a fazer nenhum e a tua mente vagueia, sabes? E que eu acho que também muito culpa disso, não é? Porque nós estamos constantemente ligados
não há espaço para, pá, tu paras um segundo ou pegas no telemóvel automaticamente para ver se te aparece alguma coisa interessante. Deixa de haver este espaço, e a mim faz muita confusão com a parte da transição, não é? De não teres espaços separados em que, pá, eu de trabalho sou eu pessoal sou outro, não é? Tipo, tenho aqui... E de confundirmos estes conceitos depois, não, porque tens de ser autêntica sempre e tu és a mesma pessoa. Não sou. Não sou. E há alguma curiosidade também para ver como é que isto vai evoluir, não é? Não sei, mas a mim tem sido uma coisa difícil de... Não quero ser info-excluída, não quero estar por fora, mas depois isto também toma conta da tua vida, não é? Entra aqui em facetas e em sítios da tua vida que tu não queres. Eu confesso que me sinto cada vez menos entusiasmada e desejosa de saber o que é que vem a seguir, contrariamente a ti, que não queres ser info-excluída. Eu estou a entrar na paz com a info-exclusão. Uma das coisas que a mim me faz mais impressão nas redes sociais, e neste caso no Instagram, que é a rede social em que nos estamos também a focar mais, e que é a única praticamente em que eu participo, o que eu mais sinto é a total impotência perante os deuses do Instagram, e isso revela-se na total impotência em relação ao algoritmo. Aquilo que eu produzo, aquilo que aparece, aquilo que eu posto, eu partilho, aparece, a 3 pessoas. Estou a exagerar, não é? Mas aparece às mesmas 50 pessoas e eu vejo os posts das mesmas 50 pessoas. Ora, eu não sei quantas pessoas sigo, mas vou atirar um número para o ar. Se eu sigo 1000 pessoas e só me aparecem 50 pessoas, não é que eu não queira saber dessas 50 pessoas, que eu quero, por isso é que eu as segui, mas eu também quero saber das outras 950 e menos dos posts patrocinados que me aparecem a cada 3 segundos. E depois é os deuses do algoritmo e os deuses da Justiça Suprema, porque de hoje para amanhã podem-te cancelar a conta por qualquer coisa que tu nem sequer sabes o que é que foi. De repente podem, sei lá, o Nuno Marco aqui há uns dias partilhou uma decisão que o Instagram tinha tido em relação a qualquer coisa que ele nem sabe bem o que é deixar de ter o sticker de link, portanto o antigo swipe up, ativo para ele. E ele sem saber porquê. E lá está. E uma amiga minha também, houve um dia que foi abrir a conta dela, tinha perdido a conta e ela usava aquela conta estritamente para marketing. Ela tem um pequeno negócio e era para comunicar com os potenciais clientes e de repente perdeu o caminho para não sei quantos potenciais clientes. E isso é uma coisa que me assusta porque tu nem sequer sabes como é que podes apelar, como é que tu podes perceber o que é que aconteceu, como é que tu podes ver, a justiça ser feita, porque é que me tiraram a conta, não é? Nada disto. E eu tenho estado a fazer um push relativamente importante no meu Instagram, que é precisamente isso. Eu preciso de manter a relação com as pessoas que estão interessadas em mim, num sítio em que nós controlemos, eu por um lado e a outra pessoa por outro, controlemos a nossa relação e não o algoritmo. Então tenho estado a pôr bastantes stories em relação a isso, a convidar as pessoas a assinar a minha newsletter, que eu chamo as cartas para os amigos, porque aí, de facto, mesmo que as pessoas queiram fazer unsubscribe das minhas cartas, porque se podem fartar de mim, tudo bem. O e-mail, eu tiro-as da lista, mas o e-mail mesmo assim fica guardado numa pasta de pessoas unsubscribe. De hoje para amanhã, se eu precisar de contactar com as pessoas por alguma razão, eu posso perfeitamente ir ver o e-mail, não posso enviar pela plataforma, mas posso enviar eu próprio um e-mail pessoal e falar com a pessoa. Ocorre-me que há uns tempos eu dei uma aula a uma pessoa que era de Moçambique e passado algum tempo houve umas grandes cheias em Moçambique e eu queria saber como é que a pessoa estava. Se estava bem, portanto eu posso ir ver o e-mail, pesquiso um bocado lá na base de dados que me pertence a mim, já não lhes mando as cartas da newsletter, porque elas optaram por não receber, e é justo, e eu não tenho nada a ver com o assunto, mas eu continuo a ter acesso àquele e-mail e posso mandar o e-mail à pessoal, a perguntar como é que ela estava e como é que as cheias a tinham tratado, Isto para dar um exemplo. Enquanto que se eu confiar no Instagram ou no Facebook para fazer esse trabalho, de hoje para amanhã posso ficar
sem acesso a essas pessoas. E isso é uma coisa que me assusta, porque, no fundo, ok, o marketing é isso, não é? Mas a vida é isso, a vida é a relação que nós temos com as pessoas que estão empenhadas em nós. E a relação que nós temos com as pessoas em quem nós estamos empenhados. E de repente, se nós usamos o Instagram para isso, podemos ficar sem isso e tiram-nos o tapete debaixo do chão. Pá, isso é uma coisa que me assusta. Vá, não vou dizer que me transtorna, porque o que me transtorna é a saúde, transtorna-me os meus amigos e a minha família, isso transtorna-me. Se não estão bem, se lhes acontece alguma coisa. O Instagram não me transtorna por aí além, vá. Mas isso é uma coisa que me preocupa, não é? Assim, num círculo um pouco mais alargado, preocupa-me. E por acaso uma coisa engraçada, desculpa, estavas a mencionar da tua amiga, que eu sei qual é que é o caso, que falámos sobre isso, mas e é um bocadinho engraçado que eu entrei na página da tua amiga, que vende produtos e usa o Instagram como uma base, e o facto da pessoa não ter o número de seguidores tão elevado, o primeiro pensamento é, se calhar não é assim tão boa. Quer dizer, que é uma questão um bocadinho ridícula, não é? Mas é verdade, não... portanto, ela tinha uma conta que organicamente foi crescendo, e já estava com vários milhares de seguidores, porque era uma conta em que ela apostava e punha lá o trabalho dela, e de repente ficou sem essa conta e teve que ir buscar, porque era fechada, em que tinha 300 seguidores, que eram pessoas, amigos, os primos, a família, não sei o quê, as amigas da faculdade, em que ela punha as fotografias dos filhos, isso assim, e de repente teve que ir fazer uma limpeza nessa conta e pôr trabalho, portanto transformou-a na conta profissional. Claro que aí começou a contar, quase do zero. É incrível, porque depois há essas percepções também, não é? Portanto, é incrível, e aquilo foi uma coisa, ela não consegue apelar, não consegue perceber, ninguém lhe dá uma explicação, simplesmente a conta dela desapareceu. Eu acho que nós temos que nos lembrar que o Instagram é para ganhar dinheiro e não há almoços grátis, não é? Nós usámos-lo gratuitamente, mas há contrapartidas. Ao princípio não havia, porque queriam enganchar o máximo de pessoas possível, não é? E depois começou e eles têm que rentabilizar aquilo o mais possível. E estes castigos são estranhíssimos. Castigo ou mesmo esta justiça, tu dizes, não é? De um dia para o outro acaba, ficas sem a conta. Mas isso não ter o sticker agora dos links é um castigozinho, quer dizer, patético, não é? Tipo, não sei. Sobretudo quando nem sequer percebes. Nem percebes e não podes escrever a ninguém, não é? Ou se escreves ninguém te responde, ou responde-te uma resposta automática. É desesperante, desesperante. Por isso é que aquelas gurus de, por exemplo, de marketing digital e tudo dizem isso. É essencial ter uma newsletter e um blog que a pessoa que seja seu, não é? Que o domínio seja teu e que é um disparate a postar tudo no Instagram. E que eu própria não tenho newsletter, tinha ao princípio, mas não sei, nunca pus e deixei o blog, é uma estupidez. Porque de um dia para o outro posso ficar sem nada. E mesmo sem fotografias que me interessam, que no fundo estão ali os meus dias, não é? Por acaso, isso nas fotografias é um bocadinho, às vezes, os posts que vou colocando, porque também ela já tinha mencionado na parte do registro, porque às vezes a sensação que ou que podemos ter das redes, pronto, do Instagram, é que a pessoa está ali a pôr para se expor, para mostrar o que é que eu fiz. Mas ao mesmo tempo também, e eu acredito que não sou a única a pensar isto, e acho que a maior parte dos meus amigos também, é quase como se fosse um registro do que tu fizeste naquele ano, que depois a seguir podes ir voltar atrás e ver, e imagina que perdes o telefone. Por exemplo, o meu marido aconteceu isso, ele quando trocou o telefone dos Estados Unidos agora para a Espanha, perdeu todas as fotos, e no início, quer dizer, a minha primeira reação foi, pronto, mas as do casamento e as da lua de mel nós tínhamos um álbum em conjunto, não perdemos. Mas é verdade, depois há uma outra pequena coisa que se calhar houve um dia que se tirámos foto com o telefone dele e que já não deixaste a ter, e já está. As memórias devem ficar na cabeça, mas ao mesmo tempo, claro que as fotos é uma pena. Sim, eu perdi 1 ano e tal de fotografias e pronto, as poucas que tenho, muitas da Nova Zelândia, foi exatamente quando dei o telefone, porque carreguei numa coisa onde não devia ter carregado e aquilo foram-se. E como não tinha a iCloud, a cloud atualizada porque não estava a pagar aquele extra, pronto, foi-se tudo. E a pessoa tem imensa pena, é isso mesmo, é um registro, no fundo é um diário quase, um diário fotográfico.
Olha, e o que é que tu achas? Vamos aqui a uma pergunta bem concreta. O que é que tu achas desta coisa maravilhosa de agora teres que fazer reels e fazer a dançazinha e apontar com o dedo para diversos sítios do ecrã e depois pôr lá o textinho a aparecer? Deves adorar. Eu recuso-me. Acho que, não sei, estão-nos a transformar em palhacinhos a todos. Eu acho que os reels podem ser usados de outra maneira. E há pessoas que fazem coisas muito giras, no fundo são mini vídeos, não é? Com montagens e isso, mas eu ainda não me. Acho que isso tem uma curva de aprendizagem grande para se fazer bem, ainda não me dediquei a isso, mas esses acho ridículos mesmo. Mas tem imensa. Não é? O Instagram privilegia isso. Aliás, eles há uns meses disseram que iam deixar de ser uma plataforma de fotografia para se dedicar numa plataforma muito mais interativa de vídeo e que os vídeos seriam premiados e as fotografias penalizadas. Portanto, aquela coisa do Instagram que eu adorava ao princípio, que era um registro muito. Não quero entrar nos chavões de slow living e não sei o quê, mas era tipo uma pessoa que estava a beber um café e via-se o café e a vista e o fuminho a sair. No fundo, é um momento congelado. Ou agora não, é gente de palhacinhos aos saltos. Eu, a cena dos saltinhos e de apontar para os sítios diferentes no ecrã, pronto, primeiro porque tenho zero coordenação e iria sair tudo errado. O que eu faço às vezes é, quando acabo um caderno dos meus desenhos, depois ponho um flip through e o que eu corto é a parte em que estou a passar a página, porque acho que isso é menos interessante e fazia um vídeo demasiado longo. Então imagina, eu ponho um vídeo, uma reel de um caderno meu. Ao final do dia sou capaz de ter 1800 visualizações. No primeiro dia, depois a seguir já não tenho visualizações nenhumas, não é? Os meus posts, na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, têm 10% das visualizações. Isso faz lembrar um artigo que até não sei se foste tu que partilhaste, Constança, em que, vê se a minha memória não me falha, eram uns quantos artistas britânicos em que um deles tinha feito a experiência de pôr e buscar uma Kardashian de biquíni e partilhá-la. E depois partilhou uma fotografia de um trabalho seu. É um artista plástico qualquer, o nome, não me lembro e peço desculpa, vou ver se encontro o artigo para partilhar nas show notes. E ele dizia, a Kardashian em biquíni, uma fotografia que eu não criei, que eu fui buscar, teve milhares de visualizações, enquanto que o meu trabalho tem pouquíssimas. Ora, eu uso o Instagram para partilhar o meu trabalho e não a Kardashian biquíni. De repente o Instagram deixa de servir as pessoas que inicialmente queria servir. É absurdo. É absurdo. E para esse tema também das pessoas de biquíni também dava pano para mangas. Eu ainda bem que não fui adolescente na altura do Instagram. Não sei se vocês têm sobrinhas ou primas ou isso com 20 anos. E é só miúdas de biquíni. Quer dizer, eu acho isto viver no mundo feminista. Eu acho, não sei, acham que há um empoderamento da mulher. Eu acho o contrário, a objetificação por elas próprias. Me faz-me essa confusão. Sempre mega decotes. Não entendo. Mas pronto. Que é o celebrar da... Não, mas eu acho que é o celebrar da imagem, não é? Estás num apogeu do que é a imagem e a vitrine que falava há pouco, não é? E da montra. E no outro dia estava a ler e fiquei-me pelas gordas que eu disse, isto é demasiado deprimente, mas temos a primeira geração que é menos conhecedora, menos em termos cognitivos, que está abaixo da anterior. Primeira vez que está a acontecer. Porque é isto, porque estamos a falar de conteúdos muito mais superficiais, porque estamos a falar muito mais do culto, passares tempo só nisto, a criares uma imagem que... eu lembro de estar a fazer um projeto para um cliente em que estava focado num público-alvo entre os 16 e os 20 e 24, em que falava exatamente isto, porque há muito esta questão de tudo o que tu fazes, mesmo que seja offline, é pensado sob um filtro, que é como é que isto vai parecer quando for publicado. Tudo. Não é? Não é? Tu não podes viver constantemente a pensar, mas é horrível, e quando penso nos miúdos, não é? E no facto de estarem tão expostos, e não só pelo facto de termos as fotos deles lá bonitinhos e a fazer coisas, mas qualquer amigo, não é? Qualquer colega, pode tirar-lhes fotos, publicar conteúdo sobre eles, coisas, informação sobre eles,
sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo de necessidade de uma autorização, dá aso aqui a uma exposição constante. Tu não podes ser natural. Tu não consegues ser natural se estás sempre a pensar como é que isto vai ficar sob a lente de uma fotografia, ou como é que isto vai ficar num vídeo, ou como é que se alguém te publica isto, não é? Quer dizer, é impossível, não é? Isso que tu dizes desta geração ter um nível cognitivo abaixo da anterior faz-me pensar numa coisa que também disseste há bocado, que eu gostava de comentar, desse tempo in between, quando estás à espera do autocarro ou quando estás no comboio, que já não olhas pela janela, já não pensas, e eu penso, o que é que isto faz ao nosso cérebro? Não é? Sim. O cérebro precisa desses momentos de pausa, no fundo, porque é que tens as melhores ideias quando estás no duche? Porque Sim. estás completamente naquela zona de não tens estímulos exteriores, estás dentro de ti e o cérebro parece estar a fazer muitas ligações. E eu muitas vezes, quando vejo as horas que passo nisto, mesmo que seja até a ouvir podcasts que eu ouço imenso, quer dizer, no fundo, que silêncio é cá à minha frente, à minha volta, não é? Se eu pego no telefone quando não há aborrecimento, não há nada, eu acho que isto tem que ter consequências a nível cognitivo e cerebral. Sim. No outro dia lembrei-me de ti, acho que até mandei mensagem na altura, porque estava a ouvir um podcast da Happiness Lab, da Dr. Laurie Santos, e era com o Tom Hodgkinson, acho eu, do How to Be Idle. E era um absoluto contraste entre o que é o estilo de vida dela e o que é defendido pelo Tom, em que falava exatamente disso. Pá, sério, sim, estás no avião, mas não tens de estar a trabalhar no avião, tens uma viagem, e isso é esse momento, não é? Aproveita esse momento, porque é onde o teu cérebro vai estar a fazer as ligações, é onde vai estar a ser criativo. Vais correr, ou vais passear, ou vais dar uma caminhada, não ponhas um podcast, tipo, não é? Tipo, porque não tens de estar constantemente a encher o teu cérebro de informação e de estímulos. Não, deixa-o processar, deixa-o descansar, deixa-o fazer as ligações todas que tem de fazer, deixa-o ser criativo. Mas não esteja, não é? Este overload de informação, ou encaixar todas as tarefas ou todas as coisas que tens de fazer nos minutinhos todos que vais encontrar nos livros, não, tipo, não é? Tu tens mesmo de esforçar-te, e neste momento é um esforço, não é? Eu acho que neste momento já é um esforço nós ficarmos sem fazer nenhum, porque já não falamos no sentimento de culpa de devia estar a fazer isto. Até porque está quietinho hoje em dia é mal visto, não é? Nós vivemos numa tal cultura de produtividade e otimização todo o tempo, e isso que quase, não é quase, é mal visto estar-se a fazer nada. Mas não, estar-se a fazer nada é fundamental. Eu acho que é um misto entre o medo do aborrecimento e estares a desperdiçar tempo. É as duas coisas. Mas são coisas fundamentais aos humanos. Eu uma vez li que uma pessoa num meio rural do século XIX tinha acesso à informação numa vida que nós temos num dia, hoje em dia. E é impossível processarmos, é impossível tudo isto, é impossível. E mesmo, por exemplo, também li em relação a todos os desastres naturais que nós agora sabemos na hora, não é? Que há um tsunami aqui, uma erupção de um vulcão ali, não sei, uma guerra ali, e que temos que, e depois dizem que as pessoas têm que mostrar, lá está nos canais sociais também, que estão, they care, não é? Que tens que te pronunciar, porque senão o teu silêncio é mais pesado do que não sei o quê. Mas a verdade é que nenhum ser humano está preparado para, mesmo emocionalmente, conseguir gerir todos os problemas do mundo, não é? E depois para além da sua própria vida, e ainda por cima ter que reagir. Quer dizer, não é suposto nós sabemos tudo o que está a passar. Vocês já tocaram, as duas já tocaram um bocadinho aqui numa pergunta que eu tenho para vos fazer, mas agora gostava de falar mesmo diretamente sobre isso, que é, vocês sentem que há temas que são tabu? E se sim, como é que vocês fazem para abordar temas que tabu ou que são difíceis? Temas tabu há sempre, não é? Quer dizer, se calhar falamos muito mais de temas que há umas décadas atrás ninguém se atrevia a mencionar numa mesa de café, não é? E, portanto, eu acho que o que há é um maior extremismo de opiniões ou da forma como as opiniões são interpretadas, porque há o excesso do politicamente correto. Tu, neste momento, tens de pensar sob todos os ângulos possíveis e imaginários se a tua resposta, ou a tua reação, ou a tua opinião vai ferir A, X, Y, Z,
se quem é que pode ver isto e depois se calhar vai ter interpretação, que interpretação é que vai ter, que não sei o quê, porque tu não sabes quem é que é a tua audiência, não sabes quem é que é o teu público, não sabes onde é que vai parar a tua opinião, quem é que vai ler, quem é que vai interpretar, e portanto acho que há aqui um excesso de vamos ser politicamente corretos e vamos porque nem se pensarmos, há questões muito diretas, tudo o que é cultural appropriation. Agora, praticamente tudo qualifica como cultural appropriation. Nós crescemos como miúdos a vestir-nos como índios. Percebem? Quer dizer, de uma forma absolutamente inocente, sem qualquer tipo de intenção, de má intenção, ou de ser pejorativo, ou o que quer que seja, não é? Chegamos ao extremo de, neste momento, marcas de produtos de beleza retirarem whitening do nome, ou clarear do nome, porque é racista. Se nós formos escrutinar absolutamente cada uma das palavras, cada combinação de palavras, sim, haverá sempre alguma interpretação possível, mas não quer dizer que eu, ao dizer esta palavra ou utilizar este termo, tenha essa intenção, não é? Eu acho que mais do que haver assuntos tabus é o que é que tu podes expressar realmente, o que é que tu podes dizer realmente. Caiu-se num excesso absoluto, não é? E não podes ir começar a esmiuçar tudo, não é? Porque a nossa própria língua é machista, não é? Tu tens 4 filhas e um filho e são os meus filhos. Exatamente. Os pais, os meus filhos que são pequeninos, os pais não, o pai e a mãe. Por exemplo, em inglês é parents, em português não, é os pais, em espanhol também. Não, eu acho que há imensos temas tabus, mas também há imenso, isso que tu dizes, um extremismo absurdo e depois muito virtue signaling, que foi uma coisa que eu só aprendi quando estava na Nova Zelândia, uma amiga falou-me nisso, eu nunca tinha ouvido a expressão, e tu, no fundo, é quase mais bem visto tu mostrares que, não, eu interesso-me sobre este assunto, por exemplo, Black Lives Matter, o ano passado. Há pessoas que dizem que agora vão ver o que essa pessoa escreveu há um ano, se pôs o seu quadradinho preto e isso que eu, por exemplo, não pus, porque achei que, quer dizer, é virtue signaling, não é mais nada, porque é mais importante. Mas era mesmo esse ponto. Como é que tu és? Como é que tu tratas a pessoa ao teu lado? Mas o que interessa é o que tu puseste na tua rede social, quer dizer, é absurdo. E lá está, depois entramos por estas ramificações todas, como tu dizias, Eli, quer dizer, não... Onde é que vamos parar? Não podes chamar um casaco tipo kimono porque é apropriação, quer dizer... Constância, como é que tu fazes quando tens que abordar temas difíceis? Há muitos que eu não abordo, porque eu tenho muito pouca tolerância para, primeiro, confrontos e depois discussões via internet, por mensagens e, por exemplo... No outro dia ainda uma pessoa muito simpática me pediu gostava imenso que falasses mais sobre temas de maternidade e a maneira como educas os teus filhos, e eu disse mesmo, não vou entrar por aí, não. Mas gostava tanto porque eu gosto da tua perspectiva. Para mim, por exemplo, esse tema da maternidade, para mim há 2 ângulos. Um é, eu nunca conseguirei ser completamente aberta, porque sei que um dia os meus filhos irão ler os meus textos, e mais ainda do que pôr uma fotografia deles a rir-se e achar que isso é perigoso, não é? Ou estar-me a apropriar da imagem dela, não quero que um dia, com 16 anos, em plena adolescência, vão ler que a mãe passou muito mal porque eles choravam o dia todo, percebem? E depois entramos em temas em que eu acho que as pessoas têm direito à sua opinião. Eu juro-te, e depois há outra coisa, é que há temas que são tabus num país e no outro não. Por exemplo, isso a Billy e eu já falámos muitas vezes. A mãe, aqui, pelo menos os países que eu conheço, Portugal e Espanha, não há ninguém que fale na dificuldade em ser mãe, por exemplo, nos jornais ou mesmo nas redes sociais, em Portugal, em português e em espanhol ou em castelhano, como, por exemplo, falam os ingleses ou os americanos. Porque a mãe, eu acho que a mãe no sul da Europa ainda é muito a mãe à semelhança da Virgem Maria, e é uma mãe perfeita, abnegada. Mesmo em conversas com as minhas amigas, quando eu digo coisas, elas, mas quer dizer, ser mãe é isso, ou eles são tão queridos, tudo vale a pena. Quer dizer, não. Aqueles conflitos interiores que a pessoa tem de... Sou mãe, mas não sou só mãe, também sou mulher, também sou amiga, também sou pessoa, também... Eles não.
portanto eu fujo aos tabus para te responder. E tenho imenso, não consigo essa coisa de mostrar só por mostrar. Não. Prefiro silêncio. Até porque eu não mostro toda a minha vida aí, portanto, acho que há espaço para não falar sobre uma série de coisas. Eu ia dizer que, eu não sei essa parte do lado de ser mãe, mas sim, mas acho que mesmo há também a transição, quer dizer, quando passas de estar solteira para estar com alguém numa relação, ou seja, todos os nossos momentos de vida, mas tanto nas mulheres como nos homens, eu acho que nós mulheres também falamos mais dos temas do que os homens, mas existem alterações e que nós temos que são, como eu chamo as dores de crescimento, não é? Que vamos tendo. Quem me dera a mim, e muitas vezes eu digo ao meu marido, eu queria ser Peter Pan para o resto da vida, e não podemos. É voltar um bocadinho ao que nos levou ao início desta conversa, é a obrigação de ter que colocar algo nas redes sociais que nada devia ser obrigação, ou seja, devia ser tudo um bocado o momento de se queres ou não queres, se apetece ou não apetece partilhar, e ponto final. Mas pronto, vai um bocadinho com tudo hoje em dia também nas redes sociais, quando pronto, infelizmente alguém morre, em que também há a necessidade de ter que deixar alguma marca, pronto, que é uma vez mais uma forma de, para muitos, que eu acho que é verdade e que faz ser necessário, e há pessoas mas que se calhar antigamente farias de uma forma mais privada e não havia necessidade de estar a partilhar com o mundo inteiro. Vamos aqui fazer um embrulho desta conversa. Obviamente, mais uma conversa com a Constança, e isto parece que é uma continuidade, não é? Nós falávamos disso na introdução, mas as conversas vão-se esticando e vão-se estendendo ao longo dos episódios, vários episódios que vamos gravando. Eu acho que esta também fica essa sensação, não é? De tanto mais poderia ser dito, e só por isso... Pronto, nós prometemos que fica já offline agendada a próxima. É que quanto mais conversamos com a Constança, mais queremos conversar com a Constança. E é isso. E agradecemos a paciência, não é? E estarem desse lado e continuarem a aceitar que isto, pronto, flui, não é? Isto flui. Sem os meus Excels, mas no fim, não é? Quando formos juntar os episódios todos, eles vão fazer todo sentido. Há aqui há um fio condutor que nós não percebemos, mas vai acontecer. Mas há de acontecer. Muito obrigada, Constança, por teres conversado connosco, e foi um prazer. Acho que falo por todas quando digo isso. Espero que em breve conversemos. Sim. Olha, eu gostei imenso de estar aqui convosco e conhecer a Rita finalmente, de quem já tinha ouvido falar tanto, e espero que voltemos a falar, e quem sabe um dia encontrar-nos aqui em Espanha. E já vos disse várias vezes, eu por mim falava convosco todos os dias, porque vocês são sempre muito sábias e ajudam-me sempre a organizar os pensamentos, e acho-vos bastante, acho que vocês estão a fazer um serviço público com este podcast, sem dúvida. Pronto, e agora babamos todos, não é? Olha, hashtag. Qual era o hashtag apropriado para isto? Também nos falta só dizer que vamos pôr os links todos de todas as redes sociais da Constança nas show notes. Não se esqueçam de lhe mandar muitas mensagens, porque a Constança responde. Serão respondidas todas. E até breve, Constança. Eu até diria até para a semana, mas para a semana, como vamos estar de folga, porque há o Web Summit e há férias de outono de algumas pessoas, será, até daqui a uns tempos, não muitos. A Anita regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada semana, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em Anita_no_trabalho, e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou ainda no Facebook /Anita no Trabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com, e no Instagram como air_Billy, por Eliana Soares, marketeer e estratega em nautil.net, e no Instagram como Alice_in Wonderland,
E a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager, que no Instagram está como Rita Ana. Até breve, meninas! Até quando for.